Boas, como vão? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que estejam bem junto com os seus, cumprindo a obrigação de todos nós, que é estar em casa. Meu nome é Adilson Sanches, sou professor da ESA, coordenador de cursos de especialização em Direito do Trabalho Previdenciário, e tenho um curso lá na ESA que já vai completar 20 anos. É o curso com mais tempo de duração na nossa querida Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados de São Paulo. Devo dizer que também temos os cursos à noite, e entre os quais o de advocacia trabalhista. Então, vale enviar a todos os meus queridos alunos, cujos cursos também sofreram interrupção por conta dessa situação, um forte abraço, um forte abraço. Eu agradeço também à Ordem dos Advogados, não poderia deixar de atender esse convite, já que há 33 anos eu dou palestras pela Ordem dos Advogados. 33 anos, pessoal. 33 anos. Fui coordenador da primeira revista virtual da Ordem dos Advogados, disponibilizada aí no site, e, portanto, fico muito contente em poder dar essa parcela de contribuição. Bom, eu elegi vários temas e cheguei, inclusive, a preparar um deles, que era justamente contrato verde e amarelo. Me pareceu oportuno, foi um tema estudado nos cursos que eu estou ministrando presentemente. Mas, e aí vocês também se situam em relação ao tempo, amanhecemos hoje com a medida provisória número 955, que justamente revogou a 905, que tratava do contrato verde e amarelo, entre outras medidas, drásticas medidas, a ponto de ser denominada de uma mini-reforma trabalhista. Portanto, deixei de lado o contrato verde e amarelo. Quem sabe, há anúncio de que essa medida será repetida, né? Deixei de lado para tratar de um outro tema que também me parece atual e interessante, que é justamente o da suspensão do contrato de trabalho. Que também tem por base uma medida provisória e que vamos falar de forma bem resumida, já que o nosso tempo não é tão grande assim para tratar com detalhes essa nova legislação, mas eu pensei em fazer o seguinte, fazer uma breve introdução sobre a suspensão do contrato, sobre essa legislação, e já abordar pontualmente as situações mais polêmicas, como se fosse um exercício de perguntas e respostas. Vou ver se alcanço o meu objetivo. Depois vocês me falam, por gentileza. Podem se comunicar comigo por meio do meu site www.adilsonsanchez, tudo junto, a última letra é Z, .adv.br. Esse portal também tem todas as minhas circulares, todas sobre toda essa legislação manifestada nesse início de ano e outras do ano passado, que vocês também poderão adotar como material de apoio, inclusive, para a palestra de hoje, certo? Bom, ingredientes. Quais são os ingredientes para conversarmos sobre a suspensão do contrato de trabalho em tempos de pandemia? Os ingredientes são os seguintes: o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que é justamente uma medida do Congresso Nacional decretando o estado de calamidade pública. Portanto, esse fundamento legal leva a legitimar toda e qualquer medida legislativa para o fim de bem administrar a situação em que passa o país e o mundo, né? Não somos só nós, né? Então, o Decreto Legislativo número 6, bem como a Lei número 13.979,
publicada no Diário Oficial da União no dia 7 de fevereiro de 2020, que trata de medidas sobre o enfrentamento do coronavírus ou do Covid-19, como bem queiram dispor. Essa Lei 13.979, ela tem por característica eleger situações jurídicas possíveis para passarmos por esse período tão drástico, né? Tão difícil, como a possibilidade de utilização do sistema de teletrabalho, como a possibilidade de antecipação de férias dos empregados, bem como os feriados, a instituição de um banco de horas específico para esse momento, a suspensão também, vou usar da mesma expressão, dos atos pertinentes aos serviços de segurança e medicina do trabalho, né? Isso com alguma restrição. Também propõe a possibilidade, nesse período, de uma qualificação profissional, bem como permite o diferimento do recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia do tempo de serviço, né? E, por fim, duas medidas provisórias que eu preciso também destacar. A medida provisória número 927, Diário Oficial da União do dia 22 de março de 2020, cuja importância, inclusive, também é em definir essas situações que eu acabei de falar para vocês, que tiveram norte na Lei 13.979, bem como a existência de atividades essenciais. Quais são essas atividades essenciais e quais são os efeitos de caracterizar uma atividade econômica como essencial ou não. E também a medida provisória número 936, que é do dia 1º de abril de 2020, que trouxe o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Destaco nessa medida a existência, a possibilidade, o decreto do benefício emergencial, que é um benefício de natureza assistencial, bem como a redução proporcional da jornada e do salário e, por fim, a suspensão do contrato de trabalho. São essas, portanto, os textos legais que nos servirão para a presente análise, né? Sendo assim, eu já vou iniciar falando sobre a redução da jornada de trabalho e do salário. Vou falar en passant porque não é propriamente o objeto da minha exposição, mas é possível acordar essa redução. Vejam só que interessante, acordar a redução. Não é um ato unilateral num primeiro momento. E se dará por 90 dias, tendo como requisitos a manutenção do salário hora, um acordo individual escrito com 2 dias corridos, né, sendo proposto 2 dias antes da sua efetivação, 2 dias corridos, e uma redução entre 25%, 50% e 70% da jornada e do salário, por conseguinte, do salário. E a segunda medida, drástica medida, que é objeto da nossa exposição, é a suspensão do contrato de trabalho. Uma primeira colocação: tratamos do contrato de trabalho como gênero, isso se aplica aos trabalhadores contratados sem vínculo de emprego. Posso mencionar os autônomos, posso mencionar aqueles que trabalham por conta, né, e assim por diante. Diria que não, porque na verdade a lei se refere ao contrato de emprego. A lei se refere ao trabalhador regido pela consolidação das leis do trabalho. Assim, primeira situação que se apresenta é que, se a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho se refere àquele que tem liame empregatício, eu devo aplicar a essa situação os institutos de direito do trabalho pertinentes, especialmente naquilo que não há similar ou não há tratativa pelo texto legal apontado até há pouco para vocês,
E também devo aplicar supletivamente aquilo que há tratativa, mas sem especificar, eu devo buscar essa especificação, essa justificativa, essa fundamentação na lei positiva, então, existente. Refiro-me à CLT e toda a legislação esparsa. Sendo assim, a suspensão do contrato de emprego não é um fenômeno desconhecido. Está previsto no texto legal, está contido a suspensão está contida na consolidação das leis do trabalho. O que é, portanto, esse fenômeno? A suspensão do contrato de emprego implica numa cessação desse contrato, uma cessação propriamente não do contrato, uma cessação dos efeitos do contrato. É sutil, mas é importante a análise. Cessam, por conseguinte, os efeitos do contrato de trabalho. E não há nenhuma novidade nisso, nenhum espanto, nenhuma indagação, porque isso está contemplado, insisto, na CLT. Né? Posso mencionar várias situações, como a medida disciplinar, o artigo 474 da CLT, quando se aplica uma medida disciplinar ao trabalhador, impondo-se a sua ausência ao trabalho sem pagamento do salário correspondente, estamos praticando uma suspensão, uma cessação dos efeitos do contrato de trabalho, porque não haverá trabalho e ao mesmo tempo não haverá paga. Fica, portanto, o contrato suspenso. Também há previsão, e aí eu quero fazer uma homenagem aos meus alunos do curso Advocacia Previdenciária e ao mesmo tempo os alunos do curso Advocacia Trabalhista, lá pela ESA, e para repetir o que eu tenho falado com muita insistência nesses anos todos que eu leciono, que não há uma distinção entre a legislação trabalhista e a previdenciária. Elas se harmonizam, né? A ponto de terem como um dom a denominação de legislação social, que mais se aproxima ao que podemos denominar de legislação social. Vale lembrar as palavras de Cesarino Júnior, no seu grande livro, seu livro de leitura obrigatória a todos vocês, né, Direito Social. Enfim, portanto, voltando à previsão na CLT da suspensão, aliás, há um capítulo que trata disso, bem como na legislação previdenciária, retomando o meu raciocínio. No artigo 60 da Lei 8.213 de 1991, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, nós vamos encontrar lá a figura do benefício conhecido por auxílio-doença, né? Ou, se preferirem, em tempos de reforma, né, com a Lei Complementar número 103, podem denominar de benefício por incapacidade temporária. Mas não se esqueçam, o nome in iuris não altera a natureza jurídica do instituto estudado, tá bom? Se preferirem, eu acho que é mais fácil, mais didático identificar com auxílio-doença. Portanto, esse dispositivo e os que seguem da Lei de Benefícios determinam que o empregado afastado do trabalho por incapacidade total e temporária deverá receber do seu empregador os 15 primeiros dias, como se estivesse trabalhando. E o benefício será pago pela Previdência Social a partir do 16º dia. E aqui um exemplo maravilhoso para bem distinguirmos suspensão de interrupção. No primeiro momento, há a interrupção do contrato e no segundo momento, a partir do 16º dia, a suspensão do contrato. Qual a diferença? A diferença é que no primeiro momento não há trabalho, mas há remuneração, há pagamento, há contraprestação e, portanto, os efeitos do contrato de trabalho, eles não cessam totalmente, eles cessam parcialmente. Quando, portanto, os efeitos do contrato cessam parcialmente, estamos diante da figura da interrupção, que são os 15 primeiros dias de afastamento do trabalhador, para servir como nosso exemplo. A partir do 16º dia de afastamento, encontramos o fenômeno da suspensão. Por quê?
porque a partir desse dia não haverá trabalho e tampouco contraprestação, cessando totalmente os efeitos do contrato de trabalho. É curioso notar que essa figura ficou, de certa forma, prejudicada pelo avanço, pelo desenvolvimento das relações interpessoais, dos fenômenos jurídicos, da doutrina, bem como da jurisprudência. Como assim, professor? Diria para vocês, se a empresa mantém os benefícios durante o afastamento do trabalhador, inclusive após o 15º dia de afastamento, o que haverá? Haverá, ainda que de forma indireta, uma contraprestação. E se há uma contraprestação, a cessação não será total, ela será parcial, como é o caso da manutenção do plano de assistência médica, o que me parece irrefutável, né? Deve ser mantido o plano de assistência médica. Portanto, teremos uma interrupção. Mas hoje eu diria para vocês, e aqui não se pode condenar o legislador a respeito dessas novas medidas, isso ficou de menos importância, essa qualificação, essa definição, melhor dizendo, me perdoem, essa classificação, achei a palavra, essa classificação de menos importância, porque na verdade ela não afeta o objeto maior, que é o bem de proteção social, tá bom? Assim, na interrupção, nós teremos como exemplo o artigo 60, parágrafo 3º da Lei 8.213, que é o pagamento dos 15 primeiros dias. Mas encontramos também na CLT exemplos de interrupção, no artigo 473, né? Os afastamentos permitidos ao trabalhador, com manutenção do pagamento dos salários, como é o caso do nojo, da gala e outros previstos no 473, no 395 da CLT, quando trata do aborto não criminoso, mesmo no 392 da Lei de Benefícios, que também se encontra uma paridade no artigo 71 da Lei de Benefícios, 392 da CLT, me perdoe, que encontra uma paridade no artigo 71 da Lei de Benefícios, quando trata da licença maternidade, fenômeno trabalhista, e do salário maternidade, fenômeno previdenciário, né? Então, tudo isso já está de alguma forma contido e já encontra eco na jurisprudência e na doutrina sobre essas tratativas. Como não poderia deixar de fazer, matando saudades das minhas aulas, eu quero deixar no ar a pergunta e depois ver se vocês desejarem me darem um retorno a respeito dessa indagação, que pode ser por meio do site que eu disponibilizei, por e-mail, aqueles que têm o meu e-mail, adilsonsanches@adilsonsanches.adv.br, ou os meus alunos retornando das aulas, né? O aviso prévio indenizado, ou seja, uma paga única de natureza indenizatória, de um tempo de serviço que deveria ser cumprido pelo trabalhador, mas que foi impedido de cumprir, portanto, indeniza-se, ele traz uma condição, uma situação, uma cláusula suspensiva, interruptiva ou extintiva? Me digam depois. Bom, sendo assim, quais são os efeitos da suspensão do contrato de trabalho? Podemos, de forma singela, dizer que os efeitos estão concentrados no que dispõe o artigo 4º da CLT, que é justamente o artigo que determina a contagem ou não do tempo de serviço do trabalhador para todos os fins em direito, né? Mas esse artigo deve ser também interpretado de forma harmônica. Eu também gostaria de mencionar o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, que trata da irredutibilidade do salário. Vou fazer a leitura que é breve. Irredutibilidade do salário, né? Salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, o que alimentou a forte discussão acerca da possibilidade de se fazer a redução da jornada e, consequentemente, do salário, bem como a adoção da suspensão do contrato por meio de acordo individual, por trata privativa, sem a figura do sindicato, sem a participação do sindicato. Bom, a respeito, e acredito que todos acompanharam, né, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, 6363, e o Supremo se manifestou
dizendo, se pronunciando, determinando em poucas palavras que esse acordo não reclama a participação do sindicato para ter valor jurídico. Em poucas palavras. Poderíamos fazer uma palestra só sobre esse tema, talvez uma aula de dia inteiro sobre esse tema, mas é suficiente. Bom, assim, pode ser unilateral? Olha só que interessante, se é unilateral, por que o texto legal se refere à expressão encaminhar o empregado ao acordo? Encaminhar o empregado soa algo pronto, unilateral, né? E no fim, quando cessa essa possibilidade, o texto legal também define o seguinte, olha só que interessante, a data da comunicação, da cessação, da suspensão do contrato, deverá ser encaminhada ao trabalhador, né? Melhor dizendo, a expressão usada, a decisão do empregador de antecipar o fim da alteração do contrato deve ser encaminhada ao trabalhador. A decisão do empregador. Então, se é uma decisão do empregador, pressupõe que o ato seja unilateral. Se é unilateral para o fim, também o será para o início. Não se admitem as hipóteses de forma distinta. Vale lembrar o artigo 3º da CLT, que determina que cabe ao empregador o risco da atividade econômica, o que, inclusive, lhe dá certas prerrogativas, uma das quais, inclusive, é a negociação com o seu trabalhador, melhor dizendo, a determinação ao seu trabalhador de redução ou de licença remunerada, ou mesmo, em tempo de força maior, de licença sem remuneração. Todos aspectos muito polêmicos, mas interessantes ao estudo. Portanto, podemos concluir que o acordo pode ser individual, mediante comunicação para respeitar o texto da medida ao sindicato, mas não perderá o seu valor se o sindicato não participar da elaboração desse acordo. Outra questão, o acordo pode ser tácito ou será expresso? O texto legal é claro, ele deve ser expresso, porque determina-se que seja escrito. Expresso pode ser verbal ou escrito. A legislação determina que ele seja escrito. E sendo escrito, já surge outra questão. Posso encaminhar por e-mail? Posso inserir um texto, uma mensagem no Facebook, em tempos de redes sociais, no Instagram? Como será essa medida? Bom, eu diria para vocês o seguinte, numa visão conservadora, já que eu já estou velhinho, o ato tem que ser solene, escrito, bem elaborado, com valor jurídico, atendendo os requisitos legais para sua elaboração. Né? Portanto, não caberia uma troca de correspondência que que não desaguasse nesse conceito de ato solene. De todo modo, dando o braço a torcer, porque eu também não quero ser radical, também quero participar desse mundo novo, um e-mail em que o empregado manifesta o seu de acordo, não somente a sua ciência, prestem atenção, não somente a sua ciência, não somente ter recebido o e-mail, mas ter corroborado com o seu conteúdo, também terá valor jurídico para não ser tão rigoroso assim na minha colocação. 2 dias corridos trata a legislação para o início, então, desse fenômeno da suspensão. Corridos, eles estão em desacordo com a ideia de dias úteis. Portanto, corridos podem estar consubstanciados em sábados e domingos, né? Alguém vai dizer, mas corridos de trabalho, corridos de atividade, né? Se não há atividade, ele não pode ser computado. É uma boa colocação, muito pertinente, inclusive, quando o próprio artigo 473 da CLT também se refere em dias úteis ou dias de trabalho. É uma boa colocação. Ainda assim, pelo caráter de urgência da medida, eu diria para vocês que englobaria sábado e domingo. Essa é a minha posição. Benefícios. Determina a legislação que os benefícios devem ser mantidos durante o tempo em que se aplica a medida. Vejam só, que benefícios devem ser mantidos? Os benefícios não condicionados. Eu tive um cliente que me questionou, mas, doutor, a lei é clara, mantendo os benefícios, sim,
A lei requer interpretação. É por isso que estamos no mundo jurídico, de aplicação, integração e de interpretação da norma jurídica. Se o benefício é condicionado, não há que se manter. Exemplo, vale transporte. Ele não mais terá a locomoção, não há que se manter o benefício de vale transporte. E aí de todo polêmico, o vale refeição. Ora, ele deixa de fazer suas refeições fora do ambiente domiciliar. Não há mais que se manter o pagamento do vale-refeição. E uma terceira hipótese, que não há dúvida, assistência médica. Ora, o plano de assistência médica deve ser mantido, especialmente porque a medida revela uma situação ligada à área da saúde. Então, são 3 hipóteses para a gente fazer essa diferenciação, tá bom? Tempo de serviço, outra questão pouco tratada na imprensa leiga ou mesmo pelas redes sociais, pelo que eu pude perceber. Esse tempo de suspensão do contrato de trabalho, ele afasta também para fins de contagem do 13º das férias? Nossa, a questão das mais complexas, né? Eu penso que não, mas de qualquer forma admito fortemente o argumento em contrário. Porque se é suspensão, há uma cessação total dos efeitos do contrato, inclusive no que pertine à paga do 13º, a paga do próprio salário, como nós vamos verificar no texto legal, e a paga das férias. Se por um lado eu não posso considerar para as férias como faltas injustificadas, eu também não devo considerar como período aquisitivo. Esse é o meu entendimento, tá bom? Horas extras, o empregado recebia horas extras habituais e em grande quantidade. E com a suspensão, ele tem o direito de manter a paga dessas horas extras? Mais uma vez, eu penso que não, porque a situação é específica, ela não é daquela em que o trabalhador tem, por vigência do contrato, uma situação não excepcional, uma situação comum. Portanto, não há que se manter o pagamento de horas extras, a manutenção dessa paga. E alguém já me questionou, mas professor, se há a extinção do pagamento das horas extras, não seria o caso de aplicar a súmula 291, que determina o pagamento de uma indenização por supressão das horas extras? Eu também penso que não, em face de que essa supressão não veio de encontro ao que o empregador determinou, a intenção do empregador, mas sim de encontro à necessidade de medidas de caráter de urgência e excepcionais para a manutenção do emprego de todos nós. Então, eu também penso que não seria o caso de pagamento da indenização da súmula 291 do TST. E a ajuda compensatória, como fica? Bom, ela tem uma tratativa própria, específica, né? E aí nós vemos também quão odiosa é essa tentativa, porque estabelece procedimentos diferenciados para empresas que tenham receita bruta igual ou superior a 4.800.000 reais no ano anterior, né? E empresas que não tenham essa renda bruta. Também diferencia cargos executivos, cargos de confiança, etc. No meu ponto de vista, é discriminatório e, portanto, posso questionar a constitucionalidade dessas medidas, desse texto legal especificamente, tá bom? E por último, para encerrar o nosso encontro, a estabilidade garantida, gerada pela suspensão do contrato, então suspende-se o contrato, o empregado passa a gozar do mesmo tempo em garantia provisória de emprego, ela pode vir acompanhada com uma demissão posterior, isso é estabilidade, né? Na verdade, tratamos de uma garantia provisória, de uma indenização posterior, que não é uma indenização que contempla a paga de todo o período de estabilidade. Também me parece totalmente discutível essa indenização, embora específica, é algo por se questionar. Pessoal, fui rápido, breve, e talvez não tenha ingressado nos textos, nas situações de forma detalhada e mais aprofundada. Mas tem duas coisas de bom nisso. A primeira delas
é que eu vou retomar todos esses temas com os meus queridos alunos em sala de aula. Vamos nos ver sim, com absoluta certeza. E o segundo bom motivo é que encerrou o nosso encontro e vocês já podem voltar aos seus afazeres domésticos, ao seu lazer pessoal, que é o que mais nós precisamos fazer nesse momento de distanciamento social, né? Resgatar a nós mesmos, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos permite um tempo de relaxamento, especialmente nós advogados, que temos uma vida tão estressante em função dessa nossa carreira, linda carreira, apaixonante carreira, mas que vem com um ônus imenso, que é o ônus que eu imagino que vocês também estejam pensando aí, como eu pensei agora. Estamos aqui em casa, estamos de alguma forma fazendo uma leitura sobre o texto legal, que é praticar o nosso ofício, mas ao mesmo tempo estamos pensando nos prazos que devemos cumprir quando voltarem, né, as nossas atividades. E, na verdade, já estamos, tenho certeza que todos vocês também já estão atendendo os prazos para não deixar para a última hora, como o bem deve ser feito. Assim como o bem deve ser feito, a nossa manutenção, né, nossa reclusão nos nossos lares. Espero que isso seja passageiro, espero reencontrá-los, espero que vocês façam as suas partes, porque nós advogados, vocês sabem disso, somos formadores de opinião, nós somos espelho. Então, sejam espelho também. E não se esqueçam, façam justiça social. Muito obrigado.